Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos agora começando para valer a conversar mais sobre a divina vontade, né? A gente deu uma passagem aí para parar um pouco, para a gente poder refletir, conhecer bastante o conteúdo, para poder agora, né? Não só estar vivendo, mas entendendo como falar desse assunto. E nesse momento, a santa do nosso, né, a santa do momento, unida à Nossa Senhora, que não é somente uma santa, é uma rainha, né, soberana do céu e da terra, mas a santa, a filha, né, de Deus, nesse momento que está trazendo para nós um novo tempo de vida, de esperança, né, unida a Jesus, é a Luísa Picarreta, a serva de Deus, que está já em processo, correndo aí para a sua beatificação e canonização. E nós vamos ler um trecho e vamos tentar falar um pouco sobre a divina vontade. O que é isso? Né? O que podemos aspirar com isso hoje, em 2020? O que nós podemos imaginar do que está acontecendo no mundo? São tantas situações e nós temos algo para a gente poder focar, para a gente poder concentrar nosso olhar em direção disso. E são muitas propostas de devoções, são muitas formas que nós temos de espiritualidade, muitos livros para estudar, muito material, mas, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo Jesus ele me pede e pede a você, pare tudo, comece a refletir sobre a divina vontade. É o principal nesse momento, porque não é uma devoção apenas, é o que ele precisa de nós, é o chamado para a gente viver. Então, meus irmãos, não tem mais conversa, não dá mais tempo. O pouco tempo que nós temos em vida, que a gente não sabe se amanhã está vivo, nós temos que desde já se ocupar em fazer o quê? A vontade divina. Essa é a única coisa que nós temos que nos preocupar. Então eu vou ler um trecho e a gente vai tentar não sair desse conteúdo. Em 18 de abril de 1917, o derramamento na vontade divina e a fusão em Jesus forma um orvalho benéfico em todas as criaturas. Eu estava derretendo em meu doce Jesus, para poder espalhar-se em todas as criaturas e fundi-las todas em Jesus. E me joguei no meio das criaturas e de Jesus, para impedir que meu amado Jesus fosse ofendido e que as criaturas pudessem ofendê-lo. Agora, enquanto eu fazia isso, ele me disse, corrigindo aqui, ele me disse: minha filha, enquanto você se derrama em minha vontade e se encontra em mim, então um sol se forma em você. À medida que você pensa, amando, reparando, etc., os raios são formados em minha vontade como pano de fundo, as coroas desses raios são formadas e o sol é formado, que nasce no ar, que se dissolve no ar e se transforma num orvalho benéfico sobre todas as criaturas. Assim, quanto mais vezes você se encontra em mim, mais sóis você forma. Oh, como é bonito ver esses sóis, que permanecem cercados pelo meu próprio sol e chovem um orvalho benéfico sobre todos. Quantas graças as criaturas não recebem? Estou tão empolgado com isso que, à medida que se fundem, choro sobre eles abundante orvalho de todos os tipos de graças, para que possam formar sóis maiores, para que possam mais abundantemente derramar sobre todo o orvalho benéfico. E enquanto isso se derreteu e senti o seu leve amor a cair na minha cabeça. Isso foi retirado do diário O Livro do Céu, do diário da serva de Deus, Luísa Picarreta, no dia 18 de abril de 1917. Então, vamos ler com calma e vamos tentar entender o que é isso, que fusão é essa, que situação é essa que Jesus está se expondo para nós.
é Ele quem fala, né? Com uma santa escolhida a dedo, né? E a história dela, para quem não conhece, está disponível na internet. Porém, assim, resumidamente, né? A divina vontade, né? É a vontade de Deus, como deve ser feita para glorificá-lo como Ele merece. E Adão e Eva, a gente sabe que não quiseram viver nessa graça. Adão viveu por um tempo. Só ele viveu. A Eva chegou a não viver. Somente ele viveu. Mas ele, ao comer da fruta que a Eva ofereceu a ele, ele desobedeceu a ordem de Deus. Desobedeceu a vontade de Deus. E ao desobedecer essa vontade de Deus, ele perdeu o dom chamado dom da divina vontade. E somente Jesus e Maria, sua mãe, tiveram esse dom depois de muitos, milhares de anos após, quando Jesus nasceu, Nossa Senhora nasceu, Jesus nasceu. E aí, desde então, perdido esse dom lá em Adão, Nossa Senhora e Jesus viveram esse milagre, se fundiram na vontade de Deus e eles conseguiram ligar tudo que nós fazemos para se tornar divinos. Tudo que nós fazemos aqui na Terra. Deus, Ele é Deus, né? E permitindo a humanidade de Jesus que lavou seus pés, que tomou banho, que comeu, que trabalhou, né? Que fez a sua higiene, que ensinou, tudo mais. Todos os seus trabalhos, todas as suas atividades, tudo isso foi, de uma certa forma, divinizado, santificado pela permanência de Jesus humano fazendo isso. Mas Maria, sua mãe, sendo mulher, ela conseguiu também fazer essa santificação dentro da vontade divina de todas as obras femininas, de ser mãe, né, de dar o leite para o filho, né, de ser esposa, cuidar da casa, fazer os serviços domésticos de uma mulher. Então, qualquer um de nós hoje pode viver esse dom. Mas precisava, depois que eles morreram, depois que Nossa Senhora, ela foi assunta ao céu e Jesus, ao morrer, depois ressuscitou e foi ascendido ao céu, nós, ficamos sem que ninguém vivesse esse dom. Então, agora, em meados da vida, do período aí de 1800 e pouco até 1900 e pouco, que eu não gosto de guardar datas, não importa, é só pesquisar a vida da Luísa, é muito prático. A Luísa Picarretto, uma italiana de Corato, na Itália, ela foi escolhida a dedo por Jesus, viveu uma vida mística muito impressionante, aonde ela recebeu de volta para nós esse milagre de nós podermos vivenciar essa vida na divina vontade novamente. Um dom que é o maior de todos os dons, que nos santifica automaticamente. A pessoa que vive esse dom não vai passar pelo purgatório, ela vai diretamente ao céu imediatamente. Então é isso, pra gente resumir, tá? Então é muito lindo, muito grande, mas no meio de tudo isso, tem muitos conteúdos do Livro do Céu, que são 36 volumes de diário, gente. Não é fácil, não, ler tudo isso, mas a gente está meditando tudo, e compreendendo e vivendo automaticamente, sendo ensinado pelo próprio Jesus, que está, coordenando tudo isso, ensinando, dando a iluminação, o Espírito Santo, derramando-se sobre nós para que a gente possa compreender e vivenciar essa realidade já, hoje. Então, vivendo isso, entendendo isso, perguntando para Jesus, tendo as respostas e tudo mais, nós agora vamos começar a explicar isso para quem mais precisar aprender na prática como vivenciar isso todos os dias, diariamente, amém? Então ela fala aqui, que interessante, eu estava derretendo em meu doce Jesus para poder espalhar-se em todas as criaturas e fundi-las todas em Jesus. Como é isso, gente? Vocês conseguem imaginar isso? Algum padre, algum santo, qualquer outra pessoa falou sobre isso? Sobre derreter em Jesus, espalhar-se em todas as criaturas e fundi-las todas em Jesus?
Alguém já ouviu falar disso? Alguém já entendeu que pode fazer isso? Que uma pessoa humana pode fazer isso? Então, eu quero te dizer, não é só a Luísa que pode fazer isso. É todos nós, todos, qualquer pessoa pode viver isso que ela viveu, né? E isso que é derreter-se no seu doce Jesus, é você vivenciar uma vida aonde você abre mão da sua vontade humana. Como fazer isso? Não é complexo, não é difícil, mas é uma necessidade e uma tendência natural que nós precisamos abrir mão de fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito. E isso para muitos é impossível, mas para outros não é. Tem muita gente que já consegue viver isso. Hoje, nessa condição que o mundo está, muitos de nós não seria difícil a gente viver na vontade divina. Por quê? É difícil explicar por quê, como funciona a divina vontade. Então, a gente está traduzindo os livros, oferecendo material para vocês entenderem. Eu não tenho palavras para explicar, eu tenho um entendimento dentro de mim, dado por Jesus, mas as palavras para explicar é complexo. Mas a gente vai ajudar vocês e eu vou ajudar a explicar isso, em nome de Jesus. Mas a gente faz esse processo de fusão, aonde a gente abre mão da nossa vontade e a gente vive a vontade divina, a vontade de Jesus unida ao do Pai, Filho e Espírito Santo. A divina significa Pai, Filho e Espírito Santo, não é só de Jesus. Dos três, a Santíssima Trindade, o único Deus. Então nós temos a vontade dele, é soberana, que sobrepõe a nossa vontade. A gente abre mão, a gente não faz do nosso jeito, a gente faz do jeito dele. Como fazer? Exemplo. Por exemplo, hoje, é muito simples. Eu trabalho com meu esposo. Eu não gosto de fazer certas coisas que ele me pede para fazer. Mas eu não posso ir pelo meu gosto. Eu tenho que fazer aquilo que me ordena. Como? Da melhor forma possível. Fazendo concentradamente. Sem arrumar confusão. Sem discutir. Sem querer fazer do meu jeito. Tenho que fazer do jeito que meu esposo ensina tal serviço que coloca para mim fazer. Então ele hoje pediu para mim fazer um serviço, falou: olha, eu quero que faça dessa forma, não quero que você utilize o celular enquanto você está fazendo, para você se concentrar e não errar, toma cuidado, você tem que prestar atenção nesses detalhes desse trabalho. Ponto. Quero que você comece e faça até terminar. Ou então, até as 17 horas você segue fazendo, amanhã você continua, mas seriamente, concentrada e tudo mais. E eu era rebelde. Eu sempre estava parando um pouco, pegando meu celular. Antes eu fazia muito isso, porque eu tenho um trabalho de atendimento de pessoas e eu colocava isso como prioridade e achava que era vontade de Deus que eu cuidasse das pessoas, que eu evangelizava, que eu orava por elas, que era isso mais importante, agradar a Deus do que agradar o meu esposo. Mas aí Jesus me ensinou que agradando o meu esposo, fazendo a vontade do meu esposo, por ele ser minha autoridade aqui, né, e por eu não estar trabalhando com outra pessoa, e ele ser, de uma certa forma, o responsável da empresa, a autoridade da empresa, eu preciso obedecê-lo, né, dentro do horário estipulado de trabalho que me é proposto. Então, a vontade divina é viver o que é verdade daquela realidade que você está. Então, se você tem um trabalho, você vai trabalhar e você não se revolta contra o seu patrão. Você faz as suas atividades na ordem certa, da forma certa, do jeito certo, na sequência certa, sem parar para fazer outra coisa, sem se ocupar com outra coisa e fazer da melhor forma que você puder. Isso que é a vontade divina. Então não é difícil de entender. E fazendo com amor, na paz, sabendo que você é ali que Deus te quer. É onde Deus quer que você esteja e quer que seja aquilo que você esteja fazendo. Então, vivendo como a Luísa vivia, ela, né, já estava doente e ela tinha uma vida especial porque era uma mística católica e para ela foi divulgado todo o material da Divina Vontade. E a função dela, como ela
ela também tinha que ter o seu sustento, então ela fazia o bordado durante o dia, mas ela, enquanto estava bordando, né, ela ficava esperando por Jesus, que vinha ou cedo, logo cedo, ou vinha à noite. Mas ela não saía da vontade de Deus, ela ficava fazendo as coisas no horário correto que tinha. A obrigação maior dela é o estado de vítima, que foi dado um trabalho para ela ser. E como ela ficava só na cama, não podia sair da cama, né, não podia comer, só recebia a Eucaristia, era o alimento dela, o único alimento. Então ela já tinha uma função determinada, onde os padres já estavam conhecendo, né? A família dela já tinha entendido que ela era uma pessoa especial e tudo mais. Então, a missão dela era essa. E a minha missão, eu sou uma esposa, tenho uma família, tenho um esposo, tenho uma empresa, então eu tenho a minha obrigação. Então, quando eu faço esse trabalho, enquanto eu estou fazendo, vivendo a vontade de Deus, o Senhor se alegra comigo. E eu me fundo com Ele, porque Ele também fazia o seu trabalho de uma forma submissa ao Pai em toda a sua vida humana. E agora Ele está espiritualmente querendo novamente viver a humanidade, mas só que é nossa. Ele não tem mais como sofrer mais no seu corpo, porque Ele já morreu, mas Ele precisa de outras humanidades. Ele precisa de pessoas vivas que estão respirando, suspirando, né, que estão aqui na terra, para Ele viver nessas pessoas, submisso à divina vontade e orando na divina vontade. Então, para você viver nesse conteúdo, você vai fazer uma consagração a Nossa Senhora, os 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade, e você vai viver constantemente as orações de consagração diárias à Divina Vontade. A partir do momento que você se funde, você através das orações da Divina Vontade, você se coloca à disposição de fazer a vontade de Deus, Ele vai te ajudar a conhecer essa vontade, a fazer, e as intenções do seu coração de fazer de verdade, de saber que vale a pena, de que você quer ser usada por Deus, de que você quer que Ele viva a sua humanidade. E isso é lindo demais. É viver aquela realidade que São Paulo propôs para nós. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu passei por uma fase da minha vida onde eu percebi que eu fazia tudo errado. Que a minha vida não era do jeito que eu, queria. Chegou um ponto assim que tudo que eu fazia eu percebi que estava tudo errado, na ordem errada, não era. Eu sempre fui uma pessoa, busquei uma espiritualidade e eu percebia que a vida que eu estava vivendo, do jeito que estava, ao meu gosto, estava levando eu a um brejo que não acabava nunca. Quando eu conheci a Santa Faustina, antes de conhecer a Luísa, eu já vivenciei um pouco da divina vontade, esse desejo de fazer a vontade de Deus, de servir a Jesus. Porque eu já cheguei aí pro convento e eu tinha esse desejo. Mas, não era minha vocação naquele momento da minha vida. Eu casei e durante meu casamento, eu estava vivendo a divina vontade, casada com meu esposo, porém, fazendo do meu jeito. Então, não estava fazendo dentro da fusão correta, consagrada a isso e tudo mais. Agora, eu conheci, a Santa Faustina e eu quis, fazer esse processo de me fundir com Jesus como ela também era. Eu queria ser a delícia do coração de Jesus, eu queria que Jesus vivesse dentro de mim, que Ele falasse comigo, mas eu não consegui vivenciar do jeito que ela vive e do jeito que a Luísa vive, vendo Jesus na frente. E eu chorava muito, eu sofri muito por isso, até abrir mão disso, porque não era a vontade de Deus que eu visse e nem ouvisse Jesus. E aos poucos eu fui compreendendo que para cada pessoa tem um jeito de fazer, um jeito que Jesus se manifesta. E eu percebi que eu tinha um outro talento de entendimento muito grande da palavra de Deus, outros talentos que Deus tinha para mim, da minha voz, de cantar, de falar bem, e vários outros dons que Deus foi multiplicando. E eu fui disponibilizando aos poucos desses dons para ser
usada por Deus. Eu queria ser usada, eu ficava cantando Usa-me, Senhor, né? Sonda-me, Senhor. Eu ficava cantando a música, quero ser, né, nova criatura, quero que o Senhor... Fiz uma vez uma oração muito forte, né, onde eu falei para Jesus que eu queria que ele fizesse um transplante. Nessa época eu nem conhecia a Divina Vontade, nem imaginava que existia uma fusão em Jesus, mas eu pedi para Jesus, faz um transplante de cérebro, de coração. Eu não quero mais ter essa mente, né, que só pensa negativo e tal. Eu quero ter os seus pensamentos. Então eu comecei a ver só coisas de Jesus. Comecei a pegar livros de Jesus e aí nesse inteirinho acabei encontrando, além, né, de estar lendo o Diário de Santa Faustina, depois eu comecei a achar os livros da Luísa e também achar o livro da Cecília Bage, né, e os livros de Nossa Senhora, das outras santas, de Santa Maria Ágreda, e fui compreendendo, né, as mensagens divinas para mim, do que Deus queria para minha missão na Terra. Então eu compreendi e agora estou vivendo a Divina Vontade, né? Parei tudo para viver a Divina Vontade mesmo. Percebi que era isso que eu queria e que Deus, ele abriu o caminho para mim, me trazendo toda essa realidade. Eu não tinha dúvida e nem tenho hoje dúvida de que é para viver isso e divulgar isso para as outras almas, que isso é para todos, não é só para mim e é para ontem, né? Então Jesus, ele quer de verdade que nós vivamos essa realidade. Então, eu, vivendo essa espiritualidade viva, né, essa condição nova, eu me derreto junto com a Luísa em Jesus, para poder me espalhar em todas as criaturas e fundi-las todas em Jesus. Pela minha humanidade, vivendo a vida de Jesus e de Maria na Terra, como eles viveram, Jesus, ele trouxe toda a humanidade para ser redimida pelo Pai. E, enquanto os meus irmãos estão pecando, eu consigo unir todas as criaturas do mesmo jeito que fazia Jesus, que fazia sobre si, recaía todas as culpas, todas as dores, né, das pessoas, todas as tribulações caíam sobre Jesus de uma forma espiritual que só ele sabe explicar. E eu, vivendo a minha humanidade, dando ela para Jesus, né, abrindo mão da minha vontade para viver a vontade de Deus, eu vivo com essa inabitação interior, né, no estado de graça constante, aonde ele escolhe por mim, ele fala por mim, ele respira em mim, ele, né, se move em mim em todos os meus atos. Em qualquer coisa que eu faça, ele está em mim. Então, e ao estar em mim, as minhas orações, eu uno às dele na cruz, meditando diariamente e por toda a minha vida, as 24 horas da paixão. Então, reparando todos os pecados que nesse momento, em cada momento, é cometido contra Deus. Me louvando a Deus no lugar das outras criaturas em Jesus. Mas não é eu que faço, é Jesus quem faz em mim. Eu não faço nada, eu não tenho capacidade por mim mesma. Dando a sua vida para Jesus, Ele que começa a viver em você. E é uma coisa impressionante, e Ele não peca. Só isso que Ele não sabe fazer em nós. Então, quando nós pecamos, como a gente está num processo de crescimento, né, somos seres humanos falhos, Deus, Ele conhece essa realidade. A gente não quer pecar mais quando a gente está vivendo a divina vontade, mas a gente é falho e muitas vezes a gente pode agir, né, fazendo alguma coisa. E quando nós pecamos, nós pedimos perdão imediatamente e novamente Ele volta a agir dentro de nós. Continuamente nós vamos confessando, vamos participando da Eucaristia, né, fazendo as orações constantes, pedimos perdão. O perdão que nós pedimos para Jesus é um perdão realmente de muita força, com muito arrependimento. A gente tem consciência clara do que a gente fez de errado, né? Quando a gente não tem o próprio Jesus, Ele com a ação do Espírito Santo, se você pede para Ele te ajudar a todos os dias a viver na divina vontade, Ele vai te explicar, Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar, vai te dar as pessoas certas, os padres, as pessoas que sabem entender sobre isso para te explicar. Então, sozinho a gente não consegue caminhar na divina vontade, tem que ter ajuda, nem que seja você conversando com outra pessoa sobre isso, e pouco a pouco você vai se abrindo a esse entendimento e conhecimento, né? E como eu tive, né, no convento, aprendi muitas coisas, como eu estudei a minha vida inteira, fui catequista, toda a vida eu fiquei na igreja, então tenho muito conhecimento, vejo muito material do Padre Policarpo, já estudei muito, sou aluna dele, então tem muitos conhecimentos que estão todos guardados dentro da minha mente e que eu coloco em serviço, né? Então Jesus, Ele consegue agir em mim por causa do entendimento, do conhecimento que cada vez mais se torna mais e mais profundo.
Eu não tenho medo nenhum, você não tem medo nenhum de caminhar nisso, você não tem medo de que as pessoas vão te julgar, você não tem medo de passar uma impressão errada, você não tem medo de nada. Dentro da divina vontade, né, você se entrega totalmente, você se abandona totalmente e deixa Jesus agir na sua vida. Deixa Jesus ser, ele doar, você doou o seu eu para ele. Vai ter questionamentos, vai ter dúvidas. Essas dúvidas você tem que entregá-las todas para Jesus. Tirar essas dúvidas no conteúdo que Jesus te propõe, né, que traz para você. No meu caso, eu tenho o livro do céu, leio todos os dias, né? Estou sempre meditando os outros livros, então Jesus ele vai fornecendo o conteúdo que você precisa para tirar essas dúvidas que você guarda. Mas você não fica nelas. Você sabe que Jesus que está em você. E como Jesus é Deus, como Jesus ele é soberano, como ele é paz absoluta, você se entrega. Você sente aquele mal-estar e você oferta aquele mal-estar que você está sentindo por alguma coisa, por alguma dúvida, por uma ansiedade que você tem. Você se anula totalmente e deixa Deus fazer. Você se anula, entrega-se totalmente. Você não tem vontades mais. Você começa a se conhecer profundamente. Sabe o que é seu, o que não é. Você sabe o que é manha, sabe o que é confusão da sua cabeça. Você começa a entender claramente da onde vêm as fontes dos seus pensamentos. Você sabe quando é tentação. Você entende o que é pecado, o que não é. Então, você não tem como fugir. Então, você dá para Jesus o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua sabedoria, e ele se sobrepõe a tudo isso. E numa paz muito grande, numa simplicidade absurda, que não é complexo, de uma forma muito grandiosa, assim, que você vai fazer milagres e prodígios, como Jesus fazia, que você vai tocar e vai curar pessoas. Não é assim. Tá, gente? Se isso chegar a acontecer, tá? É num determinado momento da necessidade, onde você já compreendeu bastante, você chegou no entendimento pleno disso, que você já assumiu realmente, e ele também está assumindo em você, porque o milagre só acontece quando é necessário para a salvação das almas. Então, se não for necessário, você não vai fazer milagre nenhum. Então, no momento até então, eu não me importo com milagres. Eu não procuro isso, porque não é para mim, é para Jesus que eu vivo. Não é para minha vida, não é para minha estima própria, não é para as pessoas contarem comigo, não é para mim fazer propaganda de minha pessoa, não. Eu vivo e pronto. Eu entrego a minha vida para Jesus. E é na simplicidade. É uma vida muito simples. Então, você vai ser Nossa Senhora. A mulher, principalmente, é Nossa Senhora. E como Nossa Senhora viveu? Totalmente quietinha. Ela não fazia milagre. Você não via ela fazendo milagre nenhum. Então, é essa vida que você vive na divina vontade. Eu, mulher, Aline, vivo assim. Então, derretendo em meu doce Jesus, ela diz, para poder espalhar-se em todas as criaturas e fundi-las todas em Jesus. Então, esse é um mistério muito maravilhoso, que você, vivenciando Jesus em você, ele traz não só você. Você é uma pessoa pecadora que representa todas as outras pessoas pecadoras, criaturas. E nessa representação, você se torna, né, Jesus. E Jesus se torna você. E Jesus, ele é um ser humano que assumiu sobre ele todas as nossas dores, toda a nossa humanidade. Ele não tomou sobre si somente as nossas culpas, ele tomou sobre si também as nossas gratidões ao Pai, os nossos louvores ao Pai. Ele assumiu toda a nossa pessoa. Então, quando ele louva em você, através de você, e você louva nele, por ele, você está louvando em nome de todas as outras pessoas do passado, presente e futuro, desde quando o mundo existiu. E até a última criatura que vai viver na Terra. É uma ligação divina que Deus tem com todas as pessoas. Então, é Jesus de verdade vivendo em você. Não tem o que falar. Então, eu me joguei no meio das criaturas e de Jesus, para impedir que meu amado Jesus fosse ofendido e que as criaturas pudessem ofendê-lo. Isso é outro mistério maravilhoso. As pessoas estão ofendendo Jesus. Elas estão fazendo pecados, mas a partir do momento que você está vivendo na divina vontade, você faz o trabalho que Jesus fazia, de assumir sobre você, né,
apenas dos pecados de outras pessoas, então você une a sua vontade de reparar o coração de Deus, né? Reparar essas ofensas, e aí as outras criaturas são reparadas através do seu desejo em Jesus, que é Jesus desejando em você. Então ele vive em você, e a vida que ele não pode mais viver humanamente, ele vive em você, ele continua a vida dele. Mas ele não quer só uma pessoa, ele quer milhares. Ele quer milhares de Jesus na terra. Esse é o tempo agora, é o tempo que nós queremos viver, é o tempo que vamos viver. Vai acontecer um tempo novo da igreja, depois de um período de flagelos terríveis, que a Nossa Senhora já está avisando para nós que vai acontecer. Jesus, ele tem Deus está esperando alguma coisa acontecer. Ele está esperando essa divina vontade, né? As pessoas compreender, ou pelo menos uma pessoa na terra compreender isso e poder explicar, né, esse conteúdo. Quando tiver quantidade de pessoas, né, filhos da divina vontade suficientes, eu tenho certeza que vai ser o momento realmente em que a Nossa Senhora vai revelar todos os segredos finais que nós estamos aguardando, né, vai concretizar o terceiro segredo de Fátima, vai concretizar os 10 segredos de Medjugorje e todos os mais mensagens e profecias que foram feitas por Nossa Senhora a vários outros videntes durante todo esse período da nossa humanidade. Então vai acontecer um flagelo absurdo onde Jesus vai limpar a terra. Ele vai só deixar os filhos da divina vontade e as pessoas que têm que têm possibilidade de se tornar uma pessoa aberta a isso, a vivenciar isso, né? Então, a Nossa Senhora está nesse momento com um trabalho magnífico, marcando as pessoas que vão viver essa realidade, né? Que é a escravidão a ela, de uma certa forma. Porque a pessoa que faz a consagração nos 31 dias de Nossa Senhora é a mesma coisa, aquela consagração da escravidão de Nossa Senhora, onde você dá seus méritos para Nossa Senhora. É isso. Porém, é interessante você unir os dois conteúdos. Então, eu sou uma pessoa que eu sou escrava de Nossa Senhora e sou uma pessoa que vive a divina vontade, consagrada à divina vontade por meio de Nossa Senhora. Eu preciso dar a minha vontade nas mãos dela, porque ela sabe viver a divina vontade do jeito que Jesus ensinou. E aí ela toma sobre ela a nossa vontade humana, ela tira de nós, ela segura essa vontade e ela nos coloca dentro do reino da divina vontade e nós começamos a viver essa fusão em Jesus. Então, aí Jesus está falando aqui, né? Vamos lá, vamos ler o trecho que ele fala. Minha filha, enquanto você se derrama em minha vontade e se encontra em mim, agora você vai entender bonitinho o que Jesus está falando. Então, um sol se forma em você. Olha que lindo. Um sol se forma em você. O que é o eclipse? Né? O sol. É um sol. Né? É uma luz. É uma luz que você tem e que surge, né? Luz da terra, luz da sal da terra e luz do mundo. Você se torna uma luz à medida que você pensa. Tá vendo? Que você pensa, ama, repara. Os raios são formados, esses atos, né, que você faz em Jesus, que são os atos que Jesus fazia na sua humanidade, então se formam raios. E a minha vontade, como pano de fundo, que é a vontade dele, que é a fonte de tudo isso, que é o que mantém essa condição, coroa os raios que são formados. E o sol é formado, o sol da sua pessoa se forma, que nasce no ar, que se dissolve no ar, né? Então, esse sol se forma, você aquece, e esse aquecimento alcança todas as demais criaturas, num orvalho benéfico. Assim, quanto mais vezes você se encontra em mim, mais sóis você forma. Então, quantas vezes você se encontra nele, mais sóis você forma. Então, não é só um sol. São vários raios de sol que você está, né, espalhando sobre as pessoas, como ele fazia também em cada ato que ele fazia ao Pai, de agradecimento, de louvor, de prece, de reparação, porque ele não fez isso só na cruz. Ele fez desde quando encarnou-se no ventre da Maria. De Maria ele já vivia as orações, até o último suspiro dele. Então ele vivenciou
em toda a sua vida. E tem um livro que chama Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, que mostra a humanidade dele, como foi, como ele viveu a humanidade. Então você lendo esse livro, ouvindo, que eu estou fazendo o áudio dele, você compreende como Jesus vivia, e aí você consegue entender a divina vontade para você viver a vida que ele vivia, fazendo ele reinar em você, porque precisa da sua inteligência. Não é uma coisa assim sobrenatural que ele vai, põe você, você começa a viver e tal. Não, tem que ter entendimento. Você tem escolhas todos os dias. É uma liberdade que ele respeita diariamente, né? Que você quer. Você todos os dias diz, Fiat, como Nossa Senhora disse. Ela todos os dias, ela dizia, Fiat, eis-me aqui para fazer a vossa vontade. Então nós também, eis-me aqui, eis aqui, escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E nós vamos viver todos os dias, vivendo esse eis-me aqui, o Fiat. Por isso que falava, Fiat voluntas tua, seja feita a vossa vontade. Então a gente continuando. Como é bonito ver esses sóis que nascem, permanecem cercados pelo meu próprio sol. E chovem orvalho benéfico sobre todos. Quantas graças as criaturas não recebem. Olha que lindo. Estou tão empolgada, tá vendo? Jesus sorrindo. Até coloquei a imagem dele sorrindo para vocês verem como ele tá empolgado, porque é isso que ele mais quer, gente. Ele só pensa nisso, ele só fala disso, ele só quer isso, né? Nesse momento da humanidade, ele tá esperando esses filhos da divina vontade se levantarem na terra, esse exército de Nossa Senhora. Não é isso que você quer ser? Um soldado de Maria? Então, é isso aí. É isso que Jesus está querendo. Então, meu irmão, minha irmã, para de ficar vendo um monte de coisa, de ficar focando em outras coisas. Nesse momento, foque na divina vontade. Foque naquilo que Jesus quer, que é a divina vontade. É o que ele quer. Vamos ligar. Jesus quer isso, tá? Ele não quer que você fique aprendendo tudo mais um pouco, teologia, não sei o quê, e depois não entenda o principal, que é a divina vontade. Não pode fazer nada por você mesmo, não pode fazer nada com intenção própria, não pode fazer nada com nenhum tipo de vaidade no seu coração. Você não pode fazer nada. Nossa, tudo é muito claro. Jesus, ele não tolera, né, o amor próprio. Impossível. Respeito humano, de jeito nenhum. São coisas que você vai abrir mão completamente. Livre-arbítrio, nem pensar. Então, meu irmão, se até hoje você falou bem do livre-arbítrio, eu também falava bem até saber que é uma porcaria. Nunca mais. Livre-arbítrio é o fruto do pecado original. Então, Aline, mas como assim? Como a gente não vai? É liberdade plena. A liberdade plena é quando você vive a divina vontade. Você vive na casa do Pai. Você mora no céu agora. Você não espera para poder morrer para viver o céu. Você vive o céu hoje, porque você está vivendo a vontade de Deus. Você começa a experimentar as graças do céu, uma paz absurda toma conta de você. E isso é um dos sinais que você já tem o dom da divina vontade agindo em você. Então, ele está tão empolgado com isso, à medida que se funde, né, os sóis, né, esse próprio sol dele, maravilhoso, que funde com os nossos sóis, numa luz única, né, alcança todas. Então, a nossa luz é pouquinho. Então, imagina que a sua luz é pequenininha, mas aí única a luz dele, aí se torna uma luz só. E aí vai alcançar todas as criaturas. Imagina isso, a chama que vira. É um eclipse que acontece, onde você se funde com Jesus. Aí você não vê mais quem é a lua e não vê quem é o sol. É só o sol que começa a aparecer. Não tem mais outra coisa. É uma luz só que começa a reinar. E aí ele está vivendo sobre você, sobre a sua humanidade. Você abriu mão de viver para dar para ele a vida. É isso. Não tem segredo. Choro sobre eles abundante orvalho de todos os tipos de graças. Olha que delícia, gente. Para que possam formar sóis maiores. Para que possam mais abundantemente. Então, tá vendo? Meu sol ainda é pequenininho. Eu ainda faço sóizinhos pequenos, porque eu ainda estou no começo do entendimento. Mas ele deixa chover mais graças sobre nós, para que possamos formar sóis maiores. E aí, nesses sóis maiores, de repente surge uma multiplicação de pães, né? Surge aí uma cura de um câncer, entendeu, gente? Tá entendendo aí? Então, para que possam mais abundantemente derramar sobre todo o orvalho benéfico do amor de Deus. Então, imagina o sol, ele derrete, né, a água das nuvens, né? E aí cai um orvalho de manhã, né, quando o sol nasce.
E aí chove aquele orvalho de manhã que desce sobre as plantas. É esse orvalho que Jesus está dizendo que vai cair sobre todas as criaturas na terra. É isso que funciona, é como funciona a divina vontade. E enquanto isso ele se derreteu e sentiu seu leve amor a cair sobre a minha cabeça. E aí vai cair na cabeça de todas as pessoas, vivos e mortos. Todos. Os que estão no purgatório, os que estão vivos. Todos vão receber essa graça de Deus. E eu ainda creio, né? Ainda creio que nós ainda podemos, de repente, com essa união com a divina vontade, ajudar muitas pessoas que já estariam condenadas ao inferno a voltarem a vivenciar vivas, né? As vivas a vivenciar a graça de poder entrar no reino dos céus, graças à redenção que nós iremos realizar através da divina vontade com Jesus em nós. Então é isso que eu queria partilhar com vocês. Eu precisava desabafar um pouquinho, né, falar um pouco sobre essa divina vontade. Vou falar muitas e muitas vezes, vou ler várias e várias vezes o conteúdo para que vocês não tenham dúvida e comecem a entender tudo isso, amém? Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Santa Luísa Picarreta, porque eu já considero ela santa, rogai por nós. Maria Cecília Baggio, serva de Deus, rogai por nós. Fiat.